Se já tiveram uma introdução de teologia, como é que funciona a salvação, o nosso curso vai versar sobre Romanos. Eu vou estudar até somente o capítulo 7, tá? Não dá. Então eu espero terminar em julho, terminar este curso, tá? Vou até o capítulo 7 de Romanos, certo? Então eu espero terminar em julho essa aula de Romanos. Por que eu escolhi Romanos? Romanos é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia dentro da Bíblia. Romanos é, tudo bem, ô herege, beleza. É a Bíblia dentro da Bíblia, né? Quem entende Romanos entende a Bíblia. Aí você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você vai entender tranquilamente a Bíblia, tá? Bom, então nós vamos dividir Romanos na seguinte parte. A Bíblia fala sobre o Evangelho. Eu fiz uma série de pregações aqui sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra literalmente Evangelho, literalmente, significa boas novas. Mas essa notícia boa, boas novas, notícia boa, não começa com notícia boa, começa com a queda do homem. Então, fala, doutor Getúlio Segalo, você tá bom? Tudo bem? Imagina. Então, Romanos fala sobre o Evangelho. E o Evangelho não começa com uma boa notícia, começa com a queda do homem. Então, o Evangelho começa com a queda, e a história do Evangelho é a história da redenção. Por isso que é boas novas. A Bíblia não começa bem. Começa com a criação do homem, correto? Que nós chamamos de... Anotem aí, por favor, tá? São 3 tópicos da Bíblia: criação, queda e redenção. Isso aqui é a Bíblia. Tá certo, Heitor? A Bíblia, a história. Olha aí a Bíblia. Tá faltando alguma coisa aqui? Não. Se você quiser colocar aqui glorificação, pode colocar, mas não cabe tanto, tá? Porque já está dentro da redenção. Tá ok? Dá para entender o que é a Bíblia? Vamos lá? Criação, queda e redenção. Kleber, criação, queda e redenção. Se você espremer em 3 temas da Bíblia, mas espreme com toniquete, apertando, você vai chegar ali. Criação, queda e redenção. Ok? Então, o Evangelho começa com a queda e caminha para a redenção. Claro que lá atrás fala sobre a criação, Deus criou o mundo, mas estou falando no papel mesmo, né? Começa com a queda. Tem a criação, a queda e a redenção. O Evangelho, deixa eu usar a palavra, não tem nada a ver com isso. Claro que tem, mas não tem nada a ver com isso. O Evangelho de fato começa aqui. Claro que tem a ver com a criação, porque Deus nos criou. Antes de Deus querer ser o meu Salvador, Ele queria ser o quê? Meu Pai. O problema é que o homem caiu. Para Ele continuar sendo o meu Pai, Ele precisou de me redimir, porque eu perdi minha filiação. Eu fui abortado pelo pecado. E aí, a história da Bíblia é a história da redenção. Dá para entender, Cláudia? É fácil? Dá para entender? Tá. Então, a Bíblia conta a história da redenção. Onde eu posso encontrar isso com maior lucidez, com maior luz, com maior clareza, com maior lampejo de Bíblia? Romanos. Romanos fala da história do Evangelho. Eu vou ler o capítulo 1 de Romanos, que fala só sobre o Evangelho, tá? Então, o capítulo 1 de Romanos fala sobre... Eu estou falando sobre queda, tá bom, gente? Só existe redenção por causa da queda. O livro de Romanos, Paulo vai tratar como
Deus nos tirou do estado de queda para o estado de redenção. Cadê seu irmão? Trabalhando, está vendo? Ah, perdeu tudo já. Então, a Bíblia conta como Deus tirou esse homem do estado de queda para um estado de redenção, de redimido, né? De queda para a redenção. Aí, ó, chegou os hereges aí. Os últimos hereges chegando aqui, ó. Entra aqui. A porta do céu está fechando, rapaz. A porta do céu está fechando, entra. Aqui tem a graça, viu? Que palhaçada. Muito bem. A graça está aqui, ó. Vamos lá. Então, o que a Bíblia conta? Como Deus nos tirou da queda para o estado de redenção. Isso eu chamo de quê? O que eu chamo isso aqui? De Evangelho. Ô Rubão, me faz um resumo do Evangelho. É a história de como Deus nos tirou do estado de queda para o estado de redenção. Que inteligência, que genialidade. Isso é Evangelho. Como Deus nos tirou do estado de queda para o estado de redenção. Concorda? Isso chama boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Evangelizar significa dar boa notícia. Mas não existe uma boa notícia sem essa queda. Então, no sentido mais restrito dessa boa nova, pega uma cadeira, meu filho, se não te faltar, ou senta lá atrás, ou no chão, dá um jeito aí. Então, o capítulo 1 vai tratar do que é o Evangelho. Vamos dar uma olhadinha só para vocês verem, porque eu não quero parar aqui não, tá? Vamos ler aqui Romanos. Ele vai falar só, anotem para mim aí, vamos ver se vocês são bastante sutis. Fala, rapaz, trabalhando no domingo, eu estou sabendo, não vai para o céu. Perdeu a graça. Olha, eu vou falar sobre, olha, eu queria falar sobre o Evangelho, eu não vou parar aqui não, só vou ler, tá? Romanos capítulo 1. Anotem, por favor, tá? Eu faço esse esqueminha assim, idiota, para a gente guardar com mais facilidade, porque quando você tem uma figura qualquer, a gente guarda com mais facilidade, não é? Então, eu estou falando, a primeira parte do nosso estudo vai compreender os 3 capítulos de Romanos. Por que eu estou estudando Romanos, hein? Falei agora. Por quê? Porque ele é o resumo da Bíblia, ele é a Bíblia dentro da Bíblia. Se você souber Romanos, você sabe a Bíblia toda. Se isso é verdade, é. Lógico, porque a Bíblia toda é um Romanos espraiado, estendido, tá? É um centro, Romanos é um centro, e os outros textos da Bíblia é um centro estendido, é o mesmo centro, só que ali é estendido, né? São os tentáculos da salvação. Beleza. Bom, então, capítulo 1, gentio, capítulo 2, judeu, capítulo 3, todos. Então, nós vamos gastar mais ou menos uns 1 mês e meio estudando sobre este... pega uma... Olha lá, Claudinha, lá, ó, se vira. Ó, quem não tem papel, caneta, tem aqui, tá? Quem precisar, acho que vocês devem trazer na próxima aula. Quem não tem, tá aqui. Quem quer? Tá barato, quem quer? Muito bem. Então, eu vou ler o que é o Evangelho, tá? E depois eu vou detalhar para cá, capítulo 1, gentio, 2, judeu, todos. Esse gentio, judeu, todos, está linkado a qual desses tópicos? Vamos ver se tem algum gênio aqui em teologia. Esse gentio, Paulo tem uma intenção, escrever Romanos. A intenção, a Bíblia aceita qualquer interpretação, não aceita, ela aceita a interpretação que ela quer, que é a intenção do texto. Quando você me escreve um e-mail, boa tarde não me interessa, o que é que você quer? Qual que é a sua intenção em escrever esse e-mail?
um memorando para a empresa. Qual que é a sua intenção? Se você não descobrir a intenção, você não descobre o texto. Tá? Qual que é a intenção? Qual que é a intenção de Paulo em falar sobre gentio, judeu e de todos, tanto judeu como gentio? Nesses tópicos, ele está ligado a quê? Queda. Eu não falei que o evangelho começa com queda? Então ele está falando gentio em estado de queda, judeu em estado de queda, todos em estado de queda. Tá? Pegou? Então, lógico que Paulo está falando do evangelho que começa, as boas novas começam com uma notícia ruim. Começa com uma notícia ruim, mas ela termina com a notícia boa, que é a história do evangelho. Então, o capítulo 3 não está ligado à criação, embora ele fale sobre criação, mas o centro, a intenção, não é a criação, falar sobre queda. Aqui, entre os judeus, também tem a criação, mas o centro da sua tese é a queda. Quando ele fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele não está falando sobre a criação, nem sobre a redenção, ele está falando sobre queda. A primeira visão que Paulo dá, uma visão periscópica, uma visão superficial do texto, você olha para cima, ele está falando disso ali, ó. O gentio, o judeu e todos. Todos. Essa é a visão que ele tem desses 3 capítulos. Eu estou fazendo esses diagramazinhos para vocês guardarem na mente. Facilita. Facilita. A Bíblia não é um livro, você vê que tem uma lógica, repara. Vou sentar aqui, quer ver o Chico Xavier? Não. Quando Paulo sentou, ele sentou com um pensamento na cabeça. Tá? Ele sentou com um pensamento na cabeça. Qual o pensamento dele? Escrever sobre o Evangelho. Escrever sobre o Evangelho. Quando ele sentou lá no computador dele, óbvio, quando ele sentou lá, ele está pensando no Evangelho. Como é que eu posso apresentar o Evangelho ao mundo? Como é que eu posso contar toda a história do Evangelho ao mundo? Contando da criação, contando da queda e contando da redenção. Tchan, 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 tchan. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Você pergunta às pessoas normalmente, qualquer um amigo seu, cristão católico, presbiteriano, reformado, calvinista, arminiano, o que é Evangelho? Não sabe. Não sabe. Não sabe o que é Evangelho. Não sabe. É Evangelho, Jesus vai me salvar. Não é. Não é. Isso é uma parte do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho é a história das boas novas, que conta que um Deus criador, que o homem caiu, se lascou, e Deus veio redimi-lo. Isso se chama Evangelho. Guardaram? Vou perguntar, hein? Evangelho é isso. Hein, Humberto? Conta pra gente. Que Evangelho? Você é evangélico? Nós é. O que é Evangelho? Deus, o Criador do homem, mas essa criatura maravilhosa despencou para um abismo sem fim, e vem redenção em quem? O Espírito Santo me redimiu? Filho. É uma obra da Trindade, obviamente. Quem regenera é outra história. Um dia eu conto para vocês aqui em Romanos. Romanos também tem isso. Romanos tem tudo. Muito bem. Então eu vou falar sobre o gentio, o judeu e todos. O que Paulo quer provar com isso? Que todos pecaram. Romanos 3, 26, 23. Romanos quanto? 3 o quê, Marcos? É 23, né? Romanos 3, 23. Alguém leia para mim aí. Se tiver algum crente aí, o primeiro mais crente vai haver. 3, 23. Né? Todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que Paulo está dizendo? Que o gentio pecou, que o judeu pecou e que todos pecaram. E precisam de quê? Da glória de Deus. Eu posso dizer que o Evangelho é a história da glória de Deus na redenção? Posso, Humberto? Claro. O Evangelho é a história da glória de Deus na redenção. Olha aí.
Está vendo tantos conceitos que a gente pode criar, mas se não pensar, eu tenho 2 neurônios, eu tenho o Tico e o Teco. Se eu não pensar com esses 2 neurônios, eu não vou conseguir entender a Bíblia. O cara, assim como para curso, tem uns 100 bilhões de neurônios. Eu tenho 2. Então, Paulo conclui, a conclusão que Paulo chega é aqui, né? Paulo conclui isso aqui. Então, eu vou fechar aqui com Romanos 3,23, é isso? Quem tem uma outra versão aí? Ela disse, todos pecaram e destituídos, né, Glaucio? Estão da glória de Deus. Quem tem outra versão? Leia. Hã? Todos pecaram e carecem, né? Destituídos e carecem. Os 2 estão na Bíblia, mas qual que é uma versão melhor? Carecem. Porque o destituído está fora, o outro está buscando, né? Isso aí é versão de grego, é outra história. E aí um dia nós podemos conversar sobre isso, não é o assunto agora. Quem sabe um dia, Zé, nós vamos ter uma aula de um curso de grego. Hã? Já pensou? Curso de hebraico? Ah! Bom, deu para entender o resumo? Está parecendo o símbolo de São Paulo, Getúlio. Está amarrado. Está louco. Olha lá. Não dá, né? Muito bem, entenderam agora os 3 capítulos de Romanos? Dá uma olhadinha, fecha o olho, vê se dá para lembrar. Não, abre o olho de novo, dá uma olhada, uma boa olhada, e vê se você lembra disso aí. Se você conseguir lembrar esse desenho, essa demonstração simplérrima de Romanos, nós vamos entender um pouco os 3 primeiros capítulos de Romanos. Nós vamos entender a criação, a queda e a redenção. Já, tá? Eu estou colocando para vocês o que eu aprendi em 50 anos estudando Romanos. Eu não sou tão pretensioso para dizer que isso aqui é original, que eu falo sempre para o doutor Eduardo o seguinte: a originalidade, Getúlio, é a arte de esconder as fontes. Não é? Então, a originalidade é a arte de esconder as fontes, certo? Então, eu não sei se sou original, nem posso dizer que eu sou uma coxa de retalho, né? Tenho algumas bases de teologia, tenho teologia bíblica, teologia social, teologia sistemática, eu tenho alguns gurus, alguns padrões, mas este desenho é bem original, acho que não tem. Ou eu sonhei lá, fui lá no Orígenes, lá na idade... na patrística, não tem. Então, isso aqui é um desenho. Se você guardar esse desenho, você guardou os 3 primeiros capítulos de Romanos. Já pensou que espetacular? Chega em casa e fala, eu sei o resumo dos 3 primeiros capítulos de Romanos. O gentio, o judeu e todo mundo. Né? Capítulo 1, gentio, capítulo 2, judeu, capítulo 3, todos. Fácil, né, saber Romanos? Uma maravilha. Facinho. É um texto facílimo de entender. Bom, então eu vou falar do Evangelho. Vamos lá. Estou conseguindo descer um tablet para hoje. Maravilha. Você nem imagina. Você nunca ficou cego, filho. Sabe aquele João capítulo 9? Eu só sei que era cego e agora eu vejo. A medicina é uma benção. Getúlio, cirurgia. O resto eu não acredito não, tá? Eu acredito em cirurgia. Cirurgia resolve. Posso falar bobagem que não é minha área, né? Romanos capítulo 1, ele vai falar sobre o Evangelho. Olha, quantas vezes ele vai citar o Evangelho? Deixa eu falar um pouquinho só. Paulo queria ir para a Espanha. Paulo falava espanhol também, além de hebraico, aramaico, grego, latim. Ele queria pregar na Espanha. Ele queria um lugar onde ele pudesse ser uma ponta de lança, uma mola que pudesse empurrá-lo para a Espanha. Ele estava mais perto, Roma. E ele não conhecia Roma. Ele não havia fundado a igreja de Roma. E ele foi para Roma, e antes de ir para Roma, ele escreve essa carta. Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É o único lugar que a Bíblia chama que o Evangelho é o Evangelho de Deus. Ou não é? Quando ele está falando Evangelho de Deus, ele está falando Evangelho de quem? Hã? Não fala. Quando ele está falando do Evangelho,
Quando ele está falando do Evangelho, lembra que eu falei que agora a palavra Deus tem outro sentido para a gente? Lembra ou não? Deus não é Deus mais. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Pai não é Deus Filho. É óbvio. Quando eu estou falando de Deus, eu estou falando da Trindade. Paulo chamado por Jesus Cristo para o Evangelho de Deus. É o único lugar que fala, Cleri, que o Evangelho é o Evangelho de Deus. É claro que é. Isso aqui é um texto teológico, gente. Muito teológico, tá? Então, esse Evangelho aqui de Romanos é o Evangelho de Deus. Deus. Como é que esse Deus, Criador, Redentor, Consolador, como é que esse Deus faz para redimir o homem do estado de queda para o estado de redenção? Evangelho. Eu vou falar isso todo dia, até guardar. Uma hora guarda. O Tico e o Teco se encontram, faz uma conexão neuronal e vira um gênio. Ué, tá aí. 2 neurônios é muito. Muito bem. Separado para o Evangelho de Deus, vamos lá. O qual foi por Deus, o qual é o Evangelho, tá? O qual foi por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas. Onde que está? Não, no livro de Allan Kardec. Onde que está o Evangelho de Deus? Nas Sagradas... Não pode estudar. Nas Sagradas Escrituras. Não pode estudar a Bíblia, hein? Não pode. Não pode. O Evangelho, lógico que não. Vocês vão acabar com a sua vida, vai virar um pensador, você não pode pensar. Então, esse Evangelho de Deus está revelado em algum lugar nesse mundo. Onde que está revelado? Nas Sagradas Escrituras, ou na Bíblia. Agora vou fazer uma pergunta complicada. Quando ele está falando de Sagradas Escrituras, ele está falando de quê? Do Antigo ou do Novo Testamento? Hein? Do Antigo, não tinha um Novo ainda. Paulo está dizendo, não tinha um Novo, o Novo está sendo escrito agora. A Bíblia, agora vocês entendem, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, fala da redenção. Eu não posso pregar Gênesis e não olhar Jesus. Viu na pregação? Tem que estar Jesus em Gênesis. Se não tiver Jesus, não é bíblica. Em Êxodo, tem que estar Jesus. Se não tiver Jesus, não é bíblica. Esse Evangelho está revelado nas Sagradas Escrituras. Ok? Eu estou preparando para entrar no texto do Gentio. Eu não vou falar sobre isso, senão eu tinha que ficar estudando aqui 2 meses esse capítulo 1, eu não vou fazer isso. Vocês já são gênios para saber o que é Evangelho. Ó, olha lá, já sabe. Tá? Vamos lá. Você está vendo como é que é legal ler a Bíblia? Se eu fosse você, eu chegava em casa, pegava esse desenho e começava a ler, rezar igual a Ave Maria, até aprender. E aprender. Eu sempre falo, a gente estuda a Bíblia, não, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, decora a Bíblia, medita na Bíblia e aplica a Bíblia. Você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, medita na Bíblia, aplica na Bíblia. Aplica para o seu coração. É assim que a gente lê a Bíblia. Muito bem, vamos lá. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Nota, Humberto, que ele está falando de profeta, ele não está falando de apóstolo. Tem lógica de falar que ele está falando da Antiga Escritura? Tem lógica. Alguns pastores presbiterianos, Marcos, falam Velho Testamento. Eu acho essa expressão ruim. Ruim. Velho Testamento, alguns pastores falam, vamos abrir no Velho Testamento. Não é uma expressão boa. Vamos abrir no Antigo Testamento. É melhor. Ela é mais teológica, né? Não é do... O velho parece que já passou. No Antigo Testamento, meu irmão. Ou na Antiga Escritura. Vamos abrir a Bíblia na Antiga Escritura. O que é Escritura? Palavra de Deus, tá bom? Eu estou ampliando a mente de vocês, para vocês saírem dessa bitola de nós vai, nós pega, nós chega. Nós temos que criar um outro modo de enxergar a Bíblia. Irmos para um outro lugar, para vermos a Bíblia como um todo. Esse livro, a gente barateia demais a Escritura.
né? Então eu estou intentando fazer com que vocês valorizem esse livro maravilhoso, esse livro sagrado, que merece ser estudado, decorado, meditado, aplicado no coração. Esse livro pode mudar a sua vida. Se você não é salvo, ele pode te salvar. Se você já é salvo, ele pode te santificar. Tá? Parece que eu sei muito, né? Mas não sei nada. Então, é que eu não entendo nada desse livro, não entendo nada. Mas o que eu sei, eu vou ensinar, né? Porque eu dei aula no Instituto Bíblico Presbiteriano em São Paulo. Eu dei aula 8 anos de interpretação bíblica, né? Então, uma coisa, você vai dando aula, você acaba aprendendo, né? Alguma coisa. Muito bom. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Este evangelho fala de um filho. O filho de quem? De Deus. Ele está falando que veio do filho de Deus e da descendência de quem? Então ele tem duas naturezas. Concorda? Que este Salvador tem duas naturezas. Um, filho de Deus, o outro, descendente do homem. Quem é esse que é filho do eterno Deus e é descendente de Davi? Como é que esse Salvador tem uma história que está fora da história e uma história que está dentro da história? Quem que é ele? O Filho de Deus. Sabe como é que a gente chama isso? A pessoa teantrópica. Pessoa teoantrópica. Antropos, homem, teó, Deus. A pessoa teantrópica de Jesus. Ele é Deus homem, Deus encarnado. O Logos, o Verbo. Não precisa colocar teantrópico, não, que isso é bobagem. Mas ele está falando sobre a pessoa teantrópica de Cristo, isto é, ele, filho de Deus, eterno, da descendência de Davi. Ele tem uma natureza divina e uma natureza humana. É muito mais difícil entender isso do que entender a Trindade. A Trindade eu também não entendo, mas um pouco mais. É muito mais difícil entender isso do que a predestinação, mas nem compara. Nem compara. A pessoa teantrópica de Cristo é complicadíssimo. Como é que eles conseguem ter duas naturezas numa só pessoa? Como, José, essas duas naturezas se comunicam? Quem manda em quem? Quem fala o quê? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse cara a que a Bíblia se refere é o meu Salvador. É aquele que canta, Jesus maravilhoso, é Ele. Então, você vê claramente que o Evangelho fala de um Criador e de um Redentor e de um Consolador. Este Criador, ele mandou o Filho, e o Filho tem duas naturezas, uma natureza dele, ele é tão descendente do pai dele quanto descendente de Davi. Jesus é um filho incriado. Jesus não é um filho sem eternidade. Deus agradou dar ao filho vida nele mesmo. O pai tem vida nele, o filho tem vida nele, do filho, e o espírito tem vida nele, do espírito. Eles têm autoexistência. O filho tem autoexistência. Ele existe por ele mesmo, por isso que ele pode dar a vida dele a quem ele quiser, porque ele é autoexistente. Lógico, ele não é seu pai, pai querido, meu querido papai, posso dar vida para ele? Não, ele é autoexistente. Claro que há um concerto na Trindade, na eternidade, um concerto, mas ele dá a vida a quem ele quer. Ah, protestante. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma introdução bem legal para vocês entenderem o que é redenção, o que é evangelho, quem é o Filho. Eu acho que vocês deveriam valorizar mais esse homem chamado Jesus de Nazaré. Eu acho. Eu tenho a impressão, quando vocês orarem em nome de Jesus, isso tem força, isso tem poder, tem glória de Deus. Olha o nome que você está chamando. Eu não posso me acostumar com essa criatura aqui. Oi, Jesus, tá bom? Chuta a bunda dele. Não! Ele é o Rei eterno, Criador de todas as coisas, o Redentor. Vamos lá. E 4, ele foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendeu o que ele falou aí?
Eu não entendi também não, mas está tudo certo. Tá? Olha bem. Aí, Humberto, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não entendi nada, mas entendi. Vamos lá. Se não ficou parando aqui, eu vou matar vocês. Por intermédio de quem? Jesus. Viemos a receber graça e apostolado. Agora Paulo está falando dele, ele não está falando de mim. Graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Paulo era um pregador de quem? Dos judeus ou gentios? Bom, dos gentios. Apóstolo dos gentios. Quem era o apóstolo dos judeus? Quem era? Pedro. Chamado apóstolo da circuncisão. E Paulo, o apóstolo da incircuncisão. Dá para entender ou não? Então, tudo bem. Como vocês estão aprendendo? Impressionante. Eu gastei 40 anos, você já sabe tudo. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. A aula de hoje acabou. É só isso aqui. Agora vamos começar a queda, que fechou, vamos começar a queda do gentio, porque o evangelho começa com a queda. Acabou a aula de hoje, só isso que eu queria. Vai embora, tchau. Agora eu vou mostrar como os gentios caíram, como Jesus precisou de vir ao mundo para redimir o gentio, onde ele vivia, quem ele era, o que ele fazia, quem ele adorava, como ele rezava, como ele orava. Depois do capítulo 2, judeu, como ele era, de onde ele veio, o que ele fazia, o que ele adorava. E conclusão, tanto um quanto o outro estão ferrados, porque todos pecaram e destituídos e carecem da glória de Deus. Ok? Então, vamos começar a queda. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Capítulo 5 de Romanos fala sobre isso. Lá na frente nós vamos estudar. Capítulo 5, Paulo fala que Deus fez o homem. E desse homem veio toda a raça humana. E com a queda desse homem, todos usufruíram, beberam dessa genética, tanto biológica quanto espiritual, mortos. Quando a gente nasce morto. Nasce morto, já nasce morto. Para que essa pessoa possa redimir, alguém precisa de injetar um antivírus da morte nele, o sangue de Jesus. Quando Deus injeta esse antivírus na veia desse desgraçado, diz, que maravilha, ele nasceu de novo. Sem isso, não tem novo nascimento. Morto é morto. Imagina, eu adoro picanha, adoro. E uma cervejinha gelada. Se eu estiver morto, cerveja não, viu, Marcos? Guaraná. Desde que tenha malte. Muito bem. Se você chegar perto de mim, eu estou morto, Getúlio, lá. Presuntão. Lá. Aí chega o Du, Getúlio diz, ô Cícero, estou fazendo uma picanha maravilhosa, eu sei que você adora. Eu não respondo. Por quê? Estou morto. Jesus é maravilhoso, sabia? A não ser que alguém me ressuscite, aquele cheiro de picanha volta em mim. Como que isso pode acontecer na salvação? Porque é do caso do original. Eu tenho dentro de mim uma coisa que chama espiritualidade. Opa! Gentio é espiritual, judeu é espiritual, todos os homens são espirituais. Você conhece alguma tribo no mundo que não tem religião? Alguma? Conhece? Não. Todos têm. Todos adoram alguma coisa. Por quê, gente? Por causa da espiritualidade inata. Não é nata, tá? Nata que nasce. Inata que nunca nasceu, que já está com a pessoa. Por causa da espiritualidade inata. Quando o nenenzinho nasce, ele nasce com espiritualidade. Morto. Mas ele nasce com anseios espirituais. Toda a tribo do mundo. Não existe nenhuma tribo no mundo que não tenha religião. Não tem, não existe.
cada um do seu jeito, com o seu estilo, com a sua liturgia, mas não existe tribo no mundo que não tenha religião. Não existe tribo no mundo que não tenha padrão moral. Você pode não concordar, mas todas as tribos do mundo têm padrão de moralidade. De onde que veio isso? Da natureza dele. Ele foi criado por Deus. Deus é um ser espiritual, é que tem padrão de moralidade. E isso está inato na genética humana. Está dentro do gene humano o padrão de espiritualidade e o padrão de moralidade. Ok. Eu estou falando de queda e redenção. Paulo vai mostrar agora, a partir dos versículos, olha bem, dos versículos 8, onde eu vou parar isso aqui? Até o versículo 15. Então, esse aqui está do versículo 8 ao 15. Romanos 1, não é? Ó, capítulo 1, 8 a 15. Estou falando sobre o quê? A queda dos gentios. Como é que o gentio vive? Será que o gentio, coitadinho, ele nunca ouviu falar de Jesus? Eu morro de pena dele. Eu vou morrer, eu vou lá na China falar, porque ele vai para o inferno. Ele nunca ouviu. Será que não? Paulo vai falar sobre isso. Ah, mas os ribeirinhos que nunca ouviram, vão para o inferno, nunca ouviu falar de Jesus. Será que não? Ah, mas o etíope que vivia antes de Cristo, no século IV antes de Cristo, babilônio, será que não? Como é que Deus pode julgar ou salvar ou condenar o mundo se nunca ouviram falar dele? Como? Será que não? Evangelho. O Evangelho mostra a queda do gentio. Onde estava o gentio? Engraçado. Eu conheço algumas pessoas que morrem de pena do japonesinho que morreu sem Cristo, e o vizinho dele está ali se arrebentando, e ele não fala para ele. Foi interessante como você é amoroso. Quer salvar o japonês do lado do mundo, o vizinho está ali. Você está morrendo de dó do japonês, tadinho do japonês. Você não tem dó nem de você, o animal. Como é que você está com dó do japonês? Não é que eu não tenha dó do japonês, é claro que tem, mas sabe essa piedade idiota? Sabe o que é piedade idiota, evangelho idiota? Porque não conhece Romanos. Não conhece Romanos. Porque se conhecesse Romanos, jamais ele pensaria que essa piedade religiosa, que não é da Escritura Sagrada, não é. Então nós estamos falando de um Deus, olha a palavra que eu vou usar, soberano. É muito diferente de soberano de outras denominações, inclusive evangélicas. Quando um pentecostal diz que Deus é soberano, e ele diz que é mesmo, e quando eu digo que Deus é soberano, é muito diferente. Ambos estão dizendo que ele é soberano, mas o modo como eu enxergo é muito diferente. Diferente. Ah, qual que é melhor? Não sei. Estou pensando na Bíblia. Agora vamos ver como é que o gentio caiu. 8 a 15. Ah, coitadinho do chinês. Ai, coitadinho do etíope. Ai, coitadinho do babilônio. Você não tem dó não, pastor? Eu falei, tenho. Como Deus tem. Você não ama? Amo, como Deus ama. Eu não tomo conta nem dos meus vizinhos. Como é que eu vou tomar conta do etíope, do babilônio, que viveu 6 séculos antes de Cristo? Como? Que piedade é essa, idiota? Por que não deixa Deus tomar conta das coisas dele? Faça o que você tem que fazer. Deixa Deus tomar conta das coisas dele. Deixa Deus resolver os problemas dele. Será que Satanás se arrependesse, Deus perdoar ele? Ah, para com essa palhaçada, meu. Isso é problema de Deus, não é meu. Eu não consigo resolver os meus problemas. Não consigo. De vez em quando eu tenho um pesadelo. Mas como eu tenho livre-arbítrio, eu vou dizer, Cícero, você tem livre-arbítrio, você nunca mais vai ter pesadelo. Vai, bobo. Vai, bobo. Que livre-arbítrio é esse? Eu não consigo. Toma conta de mim. Vamos lá. Romanos, Evangelho, capítulo 1, gentio, capítulo 2, judeu, capítulo de todos. E o Evangelho fala da queda para a redenção. No capítulo 1, Paulo está falando da queda de quem? Dos gentios.
Ele está falando da queda dos gentios. Vamos ver como é que o gentio caiu. Quem que é gentio, hein? Que não é judeu. Qual é a... Boa, Humberto. Qual que é a marca, a diferença de um gentio e do judeu, Kleber? Qual que é a diferença? Onde que está o imo da questão? Deus. O judeu foi chamado por Deus, através de Abraão, para revelar-se a si mesmo. A quem? A todos. A diferença do judeu para o gentio, não é que o judeu é mais santo nem nada, nós vamos ver isso. É que o judeu, coube a ele a revelação de Yahvé. O Abraão era um consultor de ídolos. E Deus apareceu para ele e disse, eu sou o Senhor. Onde você está? Qual é o seu nome? E Abraão não viu, nunca viu esse cara mais gordo, nunca viu, e ele creu. Creu. Abraão foi o primeiro nesse sentido que creu. Claro que Adão creu, Eva creu, Enoque creu, mas eles não tinham a visão clara de crer para a redenção. Abraão creu que aquele Deus estranho, esquisito, que não tinha nome, não tinha cara, iria salvá-lo a ele e todas as suas gerações, e as gerações dele seriam bênção para todo mundo. Abraão creu nisso. Essa é a diferença de um gentio e de um judeu. Aos judeus foi revelado o Deus de Israel, o Deus da glória, o Criador de todas as coisas, o Redentor de todas as coisas, o Consolador de todas as coisas. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aí, ó, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Muito bem. Gentio, vamos começar a ler o gentio. Como é que o gentio caiu? De onde Deus tirou o gentio? O gentio tem salvação. O gentio é desculpável, porque ele é gentio. É o que Paulo vai mostrar. Vamos lá. Olha que interessante, gente. Fecha o olho lá em casa e fica olhando no quadrinho. Fecha o olho e fica vendo lá. Primeiramente, dou graças a meu Deus, semelhante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Os romanos estavam proclamando ao mundo todo a fé em quem? No Redentor, Jesus Cristo. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo eu possa compartilhar com vocês a minha visita. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido impedido até agora. Por conseguinte, igualmente entre vós, repartir entre vós alguns dons, como também outros entre os gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a pregar o Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho. Você sabe o que é Evangelho? É aquilo ali. Eu não me envergonho de contar essa história para o mundo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego ou do gentio. Visto que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Acabou. Agora ele vai começar a contar a história do gentio. A ira de Deus. Opa! Como que eu falei que começa o Evangelho? Com boas novas ou com más novas? Mas. Por que mas? Por causa da queda. Ele está falando de gentio. Ah, pastor, Deus não tem ira. Como não? E não é igual a minha. Deus é amor, claro que é. Mas ele é justiça. E ele tem ira. A ira de Deus se manifesta
dos céus. Ele vai começar a falar de gentio, tá? O judeu não tem, o judeu é um santo, coitadinho. O judeu tem uma coisa maravilhosa que o gentio não tem: a lei. A lei, que é uma maravilha, foi a lei que ferrou eles. Aí eu quebrei a lei. Antes que você quebre a lei, ela te quebra. Não é? A ira de Deus se manifesta, ela aparece, quando um gentio está lá embaixo, ele vê raios, trovões. Vamos lá, olha o que diz. A ira de Deus se manifesta, ela aparece. A primeira coisa que aparece no Evangelho é o amor ou a ira? Onde que está o amor de Deus? Na eternidade. Mas quando a salvação se manifesta, ela se manifesta com ira. Caramba, Deus é assim? É. Ele podia ser bonzinho? Pode. Ele não é bonzinho? É. Ele tem ira? Tem. Quando Josué entrou lá em Jericó, ele não mandou matar mulheres, homens e crianças? Mandou. Mas que Deus é esse? Deus é esse, Deus é dono. Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele poderia falar: ai, manda um anjinho bonitinho lá, para que os sodomitas se convertam. Não mandou. Ele poderia mandar. Poderia mandar e não mandou. Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Sodoma e Gomorra se fizesse os milagres que eu fiz aqui, eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza, contudo não o quiseste. Ô Santa Maria, por que então que Jesus não fez esses milagres em Sodoma e Gomorra? Só fez lá em Corazim e Betsaida? Porque ele quis. Porque é por causa da história da redenção. Deus caminha dentro da história até que o Filho venha ao mundo para redimir esses gomorritas, sodomitas como eu e você. Essa é a história da redenção. Então o Evangelho aparece, primeira coisa, com a ira de Deus. Bom, semana que vem a gente volta a falar sobre a queda dos gentios, se o gentio é desculpável ou não, se o gentio, coitadinho dele, ele nunca ouviu falar de Jesus, tá bom? Deus abençoe, tchau, até mais.